Galera, o Ceará, ele tá agora fazendo alguns conteúdos para o Facebook, tá? E que é o Facebook Watch, e ele soltou um vídeo bem legal, uma entrevista com o Vina e o Bruno Pacheco, que são dois jogadores importantes, bem importantes pra gente, chegaram a mais de 100 jogos com a camisa do Ceará, e eu achei bem legal, né, esse conteúdo aí, o conteúdo completo, o vídeo completo está lá no Facebook. A gente vai passar aqui um trechinho desse vídeo, que é um assunto que às vezes gera até uma polêmica, que quando a gente fala sobre isso, valoriza a questão de líderes no elenco, jogadores que têm bagagem, que podem acrescentar, às vezes muito mais até nos bastidores do que propriamente no campo, né, com produção dentro de campo. Deixa eu colocar aqui para vocês esse trecho que o Bruno Pacheco fala, Bruno Pacheco e o Vina, que ele fala sobre dois ex-jogadores do Ceará, que é o Sobis e o Fernando Praz, tá, galera? Vamos lá. Eu quero falar também acho que importante falar, né, cara, do Sobis e do Praz, né? Que para a temporada passada isso aí foi fundamental para a gente. Hein? O Praz e o Sobis, independente se jogavam ou não, tinham um poder de liderança, um respeito de todos. A gente olhava para eles, a gente se sentia mais fortalecido, né? Então acho que o Vina vai concordar comigo também. Com certeza. Então assim, eu acho que não pode deixar de falar desses dois, né? Do Rafael Sobis e do Praz também, que fizeram parte aí da nossa temporada passada aí e agregou. Quero falar também Deixa eu tirar aqui. Cadê? Pronto. E aí, Klaus? Pois foi um assunto, né, Douglas, que eu carreguei ao longo dessa temporada, principalmente do início, né, daqueles problemas que a gente teve. E eu trouxe esse assunto diversas vezes aqui em live, né, da importância de jogadores de peso no vestiário, da importância que às vezes o torcedor não enxerga, porque criticava o jogador dentro de campo, principalmente o Praz, né, que teve algumas falhas dentro de campo. E também o Sobis, que não marcava alguns gols, não era tão participativo em outras partidas, enfim. Então deixou um pouco a desejar dentro de campo em alguns aspectos e fui falando, galera, esses caras são importantes para estarem no elenco. O peso desses caras pro elenco é diferente. Tem uma importância de vestiário, tem uma importância de respeito, de mentalidade. A bagagem desses caras para dentro do elenco é muito fundamental. E a gente não pode abrir mão deles. São jogadores que a gente precisa ter sempre no perfil de elenco. É por isso que esse tipo de jogador, né, que a gente viu aí, o próprio, isso não é relato de ninguém menos, velho, do que dois jogadores que pra gente aqui de fora são líderes do nosso elenco, que é o Bruno Pacheco e o Vina. E eles olhavam pro Praz e pro Sobis como referências de liderança, de mentalidade, de busca, de conquista e de títulos. Esse tipo de jogador para dentro do elenco é fundamental. A gente precisa ter sempre. E foi um baita de um erro da diretoria do Ceará não ter analisado o que estava acontecendo. E eu sempre falo aqui, a leitura da gente do que está acontecendo dentro do elenco do Ceará não é boa, velho. Não é boa. A gente deixou sair nessa temporada Ricardinho, Rafael Sobis no meio da temporada passada, Fernando Praz, Thiago Panhussá, que também era xerifão. Vários saíram que eram líderes do elenco. E isso atrapalha. Esse vestiário precisa ter jogadores engraçados, divertidos, precisa ter o jogador da resenha, precisa ter o jogador da música, precisa ter o jogador da animação, o jogador que é líder, que é referência. Isso é formar um elenco. Isso é formar um elenco competitivo. É trazer tudo isso, toda essa bagagem para dentro de um mesmo elenco. Vários perfis comportamentais diferentes, várias bagagens diferentes dentro de campo. Do mais jovem que não tem bagagem nenhuma, mas traz o retorno técnico, mas também do cara que vai trazer retorno para o vestiário, para o dia a dia, para o convívio, para a referência de todo mundo, para jogadores que estão subindo da base, para jogadores que estão faltando só aquela faísca acender para ele deixar de ser um bom jogador para se tornar um jogador que é referência. Caso do Vina, caso do Pacheco, caso de outros aí que tinham no elenco do ano passado e desse também. Então esse tipo de jogador que para mim era fundamental a gente continuar tendo na temporada e que para mim fez a diferença sim na temporada passada, nessa temporada a gente não foi buscar no mercado. Não foi buscar. E isso para mim pesou em alguns momentos, que a gente sentia a queda de ânimo dos jogadores do Ceará quando tomava um gol e aí deixava o time virar a partida, ou tomava um gol e não tinha poder de reação, por diversos momentos. Momentos difíceis emocionais do time.
em que a gente não via resposta. Se a gente não tinha dentro do elenco, não tinha resposta do nosso treinador à época. Que deixava meio que as coisas ali correrem sem trazer o time de volta, né, para os focos e para o objetivo da temporada. E isso fez toda a diferença. Esse tipo de jogador a gente precisa trazer para dentro do perfil de análise da próxima temporada. É uma das coisas que a gente vai falar no final dessa temporada, mas tá aí o exemplo de dentro do elenco, e pelo amor de Deus, quem faz o Ceará, escutem quem tá lá dentro, que vai permanecer para a próxima temporada. Os 2 jogadores que estão falando aí é Vinícius Góes, que tem 4 anos de contrato, e Bruno Pacheco, que tem renovação automática. São jogadores que estão no elenco do Ceará. Eu sei que às vezes o que eu estou falando aqui não agrada 100% a torcida. Porque pode vir um jogador que tem um perfil de liderança, um jogador mais experiente, mas que não vai deixar tudo em campo. Eu vou dar um exemplo de jogador que para mim é fundamental que se tenha no elenco, mas que hoje está sendo questionado no Grêmio. Rafinha, lateral direito. É um jogador experiente, mas que se você olhar para a temporada inteira, hoje eu acredito que ele não entrega mais uma temporada inteira sendo titular. Tem que ser preservado, vai ter que mesclar, mas é um jogador ideal para o Ceará nesse aspecto. É um cara que, porra, olha o vestiário que o Rafinha fez, velho. É um jogador de grupo, passou anos no Bayern de Munique. É o tipo de jogador que, se eu fosse de dentro do Ceará, eu tentaria para a próxima temporada. É nesse perfil. Eu não estou falando que é o Rafinha necessariamente, mas é esse o perfil que eu queria dentro do Ceará. Entendeu? É esse tipo de jogador que vai contribuir tecnicamente, vai evoluir Buiú, vai evoluir Gabriel Dias, vai evoluir o Igor principalmente. É isso, entendeu? É assim que tem que funcionar. Tem que trazer esses jogadores. E é esse o perfil que a gente deixou de ter nessa temporada, e para mim foi um erro. Eu não sei o que você acha disso, Landim. Eu acho que é essencial, né? A gente já teve a Série B que o Edinho tomou a vaga basicamente liderando um grupo, né? Então, a Série B não, a Série A, né? 2018. Total, verdade, o Edinho. Exatamente. Então, eu ia falar Verdinho. Não, mas aí... E outra coisa, além do líder, esse líder não é o cara obrigatoriamente... A gente teve Praz e Sobis passando por momentos difíceis tecnicamente, né? E ainda assim não deixaram de ser referência dentro do grupo, né? Praz perdeu a vaga e o Sobis também ali perdeu a vaga para o Kleber, né? Então, sim, nem por isso eles deixaram de ser líder e nem deixaram de ser referência para o grupo. Então, a gente, quando está falando isso, não obrigatoriamente será tem que trazer uma estrela que vá arrebentar e vá ser o... Né? Não é isso. Não é isso. Né? Esse é o perfil, e é sobre isso, né? Sobre essa condição que a gente avaliou algumas vezes aqui no canal durante essa temporada, que a gente encerra esse corte para fazer uma reflexão, para que fique aqui também o registro de que, no final das contas, eu e o Douglas, que fomos aqui até cobrados de uma certa maneira, porque defendíamos esse perfil de atleta, partiu de dentro do próprio vestiário a condição da importância de Rafael Sobis e Fernando Praz para o elenco e para a mentalidade dos jogadores do Ceará, da confiança estar lá em cima o tempo inteiro com os jogadores do elenco. Então, tá aí o registro foi feito, valeu demais, fica aqui o corte. Tamo junto, galera que está assistindo aí, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações para não perder nada aqui no canal, se inscreve no BPR, tamo junto. Bora, Vozão, bora pro racha.